O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Em 1929, a irmã Lúcia manda então uma carta para o Papa da época, que era Pio XI. Pio XI não consagra. Não acontece. Depois vem Pio XII, temos a Segunda Guerra. E durante a Segunda Guerra, Pio XII leu o Terceiro Segredo, que é esse segredo que não foi revelado ainda. Ele leu esse Terceiro Segredo e, ao ler esse Terceiro Segredo, ele decide consagrar a Rússia. E ele faz uma primeira consagração pela Rádio Vaticana, e que ele sempre ficou. Pio XII é uma das maiores desinformações russas, foi defender que Pio XII era o Papa de Hitler. Isso está no próprio livro Desinformação. Foi usado, foi o primeiro protótipo do projeto Desinformação da KGB, foi usar a personalidade de Pio XII, porque ele lutou diretamente contra o fascismo. Então eles disseram assim: se a gente fizer esse cara aqui ser taxado de nazista, de fascista, a gente vai conseguir, pode expandir isso aqui para outros lugares. Enfim, ele... mas ele consagrou, porque eu ia te perguntar a respeito do João Paulo II, porque até onde eu sei, eu não sabia do Pio XII, tá? Ocorreram, se eu não me engano, foram 3 consagrações, então até essa aqui. Tá. Só que elas nunca ocorreram da maneira que Nossa Senhora pediu. Em que sentido? Primeiro, a consagração ela precisa ser realizada, o Papa precisa convocar os bispos do mundo inteiro. Nossa Senhora pediu: o Papa e os bispos do mundo consagrem a Rússia ao Imaculado Coração. Então Pio XII pegou e consagrou a Rússia, mas sem convocar os bispos. Sim. Então, mas ele consagrou a Rússia, ele falou explicitamente da Rússia. Falou explicitamente a Rússia, mas não convocou os bispos. Depois, ele fez mais uma. Acho que já era 1942. Fez em 39, depois faz em 42, se eu não me engano. E em 42, ele convoca todos os bispos, mas ele não cita a Rússia. Não lembro agora exatamente o que foi, mas também não ocorreu. Mas, por mais que não tenha sido exatamente daquele jeito, uma graça sempre acontece. A Segunda Guerra acabou. Enfim, mas a Rússia continuou espalhando seus males. E aí, a Segunda Guerra acabou e a queda da União Soviética também. Não, mas antes da Guerra Fria, né? Começa a Guerra Fria. Tudo. Começa a Guerra Fria. Sim. Década de 60, Revolução Sexual, toda a política de expansão da ideologia russa, gramscismo. A Rússia não parou de espalhar seus males. Sim. Em 1981, o Papa João Paulo II sofreu um atentado, exatamente no mesmo ano que o Reagan. Confundiu os dois. O Reagan e o Papa João Paulo II eram 2 frentes gigantescas lutando contra o comunismo. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, só fazer um merchan aqui, tem uma live no meu canal do YouTube, Edmilson Cruz, que fiz com a Ana Paula do vôlei, onde a gente fala sobre... do Reagan, exatamente, né? E ela o pai dela é muito devoto de São João Paulo II. E a gente fez a live ali falando da ação geopolítica dos dois para a derrubada da queda do muro. E o João Paulo II, ele só foi ser livre, olha só, gente, ele só foi ser livre, só conquistou a liberdade dele quando ele virou Papa, porque ele viveu no regime nazista e depois ele viveu no regime comunista. Então ele sabia bem o que era o comunismo. Sim. E ele, no seu pontificado, ele vai apoiar de toda maneira a queda da União Soviética, vai fazer de tudo para isso. E aí ele vai e consagra... Só que daí, olha só, em 1981 ele sofre um atentado por um agente da KGB. Dá um tiro nele, essa foto é clássica, né? Tá, assim, marcou a época. E o que muitos acreditam é que depois disso ele tenha lido o Terceiro Segredo e então em 80 ele já decide. Logo depois ele já decide em consagrar a Rússia. Só que isso vai sendo postergado e em 1984 ele realiza a consagração. Faz tudo exatamente como Nossa Senhora solicitou. Só que já estava pronto para falar Rússia um pouco antes do ato da consagração, segundo
há alguns historiadores que falam a respeito de Fátima e tudo mais, ele teria recebido uma ligação de diplomatas dizendo, não consagra, não fala a Rússia, porque isso pode atrapalhar nas negociações, ou a gente vai estar fazendo tudo para que o muro caia, o muro de Berlim caia, não sei o que e tal. Não cite o nome da Rússia. Não cite o nome. Daí ele fala povos e nações, fazendo referência à Rússia, mas de maneira subjetiva, não foi, não foi explícita. Nossa Senhora pediu aquela de maneira que não deve ser nomeada. Explícita. E ali João Paulo II fez a consagração. E logo depois, isso foi em 84, logo depois em 86 tem Chernobyl, e 89 cai, 89 e 90 ocorre o processo de fim da União Soviética. E muitos defendem, daí se divide dentro da Igreja Católica duas visões. Aqueles que dizem, não, a consagração foi feita porque, olha, caiu a União Soviética. E outros dizem, não, mas por mais que tenha caído, ocorreu uma graça, mas ela não foi totalmente, ela foi parcial. Não foi da maneira que deveria ser. Porque precisava ser mencionada a Rússia, porque Nossa Senhora fala da conversão da Rússia, que a Rússia se converterá. Isso é muito impactante. Consagre a Rússia ao Imaculado Coração, a Rússia se converterá e vocês terão um tempo de paz. E por fim meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a promessa. Consagrar a Rússia, essa é a promessa. Entendeu? E, bom, a gente não teve ano de paz e a Rússia não se converteu. Tá, mas beleza, mas só pra gente concluir aqui. Aí chegou no João Paulo II. Isso. Ele não consagrou da maneira que Fátima, que Nossa Senhora em Fátima falou pros pastorzinhos lá. Isso. E aí a gente chega agora, 2022, essa guerra Rússia-Ucrânia, e a gente viu semana passada que aconteceu isso, foi televisionado pelo mundo, todo mundo viu que o Papa Francisco consagrou a Rússia, ele falou explicitamente Rússia, Ucrânia e tal, ao Sagrado Coração de... Ao Imaculado Coração. Ao Imaculado Coração de Maria. E convocou... os bispos do mundo inteiro. Exatamente. Então, qual que é, assim, agora ele fez da maneira certa, como deveria, sei lá, os teólogos que falaram daquela forma e tal, do que antes o João Paulo não foi feito e tal, agora ele fez como deveria ser feito. Foi de todas as consagrações que teve, foi a que mais seguiu o pedido de Nossa Senhora, sem dúvidas nenhuma. Então a consagração ocorreu.